Olá, amantes de terror, tudo bem com vocês? As histórias de terror de hoje está muito sinistra, confesso que fiquei com medo quando estava editando o vídeo, então já deixa o like nesse vídeo. Agora fiquem com a história. Amigas eternamente. Alice e Sarah, duas adolescentes de 15 anos, eram inseparáveis. Desde a infância, compartilhavam uma conexão única, mas o que começou como uma amizade inocente tomou um rumo sombrio. Alice irradiava energia e vivacidade, enquanto Sarah vivia à sombra do medo, sempre quieta e tímida. Em um determinado dia, elas debatiam sobre o futuro de sua amizade. Seremos melhores amigas para sempre? Indagou Alice, buscando a aprovação de Sarah. Sarah respondeu enigmaticamente: por que não seríamos? Nesse momento, a atmosfera mudou instantaneamente. Uma sugestão perturbadora pairou entre as duas jovens. Vamos fazer um pacto de sangue, propôs Sarah, com um brilho de obsessão em seus olhos. Alice, aturdida, questionou: o quê? Um pacto de sangue? Sim, sussurrou Sarah com uma determinação que enviou arrepios pela espinha de Alice. Vamos jurar que seremos BFFs, melhores amigas eternamente. Se por acaso nos separarmos, prometemos fazer o impossível para permanecermos juntas eternamente. Embora Alice hesitasse, envolta em uma mistura de surpresa e diversão, acabou cedendo à proposta da amiga. Sarah encontrou duas agulhas afiadas, entregando uma delas a Alice. Em um pedaço de papel, escreveram a melhores amigas eternamente no topo, assinando seus nomes na parte inferior. Acenderam uma vela, aqueceram as pontas das agulhas na chama dançante e, então, furaram seus dedos indicadores. Uma gota de sangue manchou o papel ao lado de suas assinaturas, selando seu pacto de sangue. Com o passar dos anos, as duas amigas cresceram e seguiram caminhos diferentes. Alice partiu para a faculdade em uma cidade distante, enquanto Sarah permaneceu em sua cidade natal, encontrando emprego em uma modesta loja local. Ambas se apaixonaram, formaram famílias e trilharam seus próprios caminhos. Apesar disso, tentaram manter contato por meio de telefonemas, mesmo que esses se tornassem cada vez mais raros. No entanto, com as obrigações e responsabilidades da vida adulta, as chamadas foram se tornando cada vez mais escassas. Logo, as vozes silenciaram e o contato entre as amigas se perdeu. Alice, consumida por sua nova vida, raramente pensava em sua amiga de infância, esquecendo-se de cumprir a promessa de estar sempre presente. Então, em uma noite sinistra, Alice foi atormentada por um pesadelo assombroso. Via-se dirigindo em uma estrada interminável, quando, de repente, um caminhão emergiu das sombras e invadiu sua pista. O veículo derrapou, colidindo violentamente com o carro de Alice. Ela acordou abruptamente, o suor cobrindo seu corpo. No entanto, antes que pudesse recuperar o fôlego, a campainha da porta da frente soou com um tom agudo e insistente. Curiosa e apreensiva, Alice levantou-se, vestiu seu roupão de dormir e desceu as escadas em busca de respostas. Ao abrir a porta da frente, seus olhos se depararam com uma visão aterrorizante. Uma mulher pálida e combalida permanecia no alpendre, com uma ferida profunda e sangrenta em sua testa. Alice reconheceu instantaneamente aquela figura sombria, se era Sarah, sua antiga amiga. Oh, meu Deus, Sarah! O que aconteceu? Alice exclamou, perplexa. Sarah permaneceu imóvel, seu olhar fixo e penetrante. Entre, saia da chuva, disse Alice compassivamente. Você está ferido? No entanto, Sarah não se mexeu. O que há de errado, Sarah? Alice implorou, sentindo um arrepio percorrer sua espinha. Houve um momento de silêncio até que Sarah sibilou com uma voz estranha.
Quanto tempo faz desde a última vez que nos vimos, Alice? Eu vim para cumprir minha promessa. Eu vim para te dizer que eu morri. Alice ficou sem palavras. Sarah levantou a mão e apontou o dedo indicador sangrento para Alice, uma gota carmesim pingando. A vida nos separou, Sarah continuou com um tom sombrio, mas estaremos juntos na morte. Estarei esperando. A mente de Alice sucumbiu ao horror e ela desmaiou, caindo no chão. Quando Alice recuperou a consciência na manhã seguinte, ela se viu deitada na cama ao lado do marido. Ela esfregou os olhos, tentando. O motorista. A partir desse momento, a vida de Alice se transformou em um pesadelo sombrio. Seu apetite desapareceu, seus deveres como mãe foram esquecidos e ela perdeu todo o foco em seu trabalho. Todas as noites, ela era assombrada pelo mesmo sonho aterrorizante. Ela acordava com o som da campainha tocando freneticamente. Ao abrir a porta, lá estava Sarah, apontando com o dedo sangrando para Alice. E ela repetia sempre as mesmas palavras: estarei esperando. Todas as manhãs, Alice acordava com o corpo coberto de suor frio. Seus lençóis estavam manchados de sangue e uma dor aguda ecoava em seu dedo. Quando ela olhou, seu dedo estava encharcado de sangue. Seu marido, confuso e desamparado, tentou buscar ajuda médica e psiquiátrica para Alice, mas nenhum especialista conseguiu encontrar uma explicação para sua condição. O estado de Alice só piorou. Em seus pesadelos, Sarah começou a aparecer ao lado de sua cama, apontando para ela com o dedo ensanguentado. Uma noite, o marido foi acordado por um barulho terrível de vidro se estilhaçando. Ele correu para o banheiro e descobriu que a janela estava quebrada. Olhando para fora, ele encontrou Alice caída na calçada, com os membros torcidos em posições inimagináveis. Horrorizado, ele correu apressadamente para fora pela porta da frente. Uma poça de sangue cercou a cabeça de sua esposa. Ao lado dela, na calçada, alguém havia escrito com o próprio sangue: melhores amigos para sempre. A cadeira amaldiçoada. Na Coreia do Sul, onde os tormentos acadêmicos são uma realidade cruel, havia uma garota coreana cujos pais se tornaram carrascos impiedosos. Ela era submetida a uma rotina exaustiva de estudos 7 dias por semana, enquanto suas oportunidades de diversão com amigos eram soterradas na escuridão. Os pais, acreditando no poder de uma antiga cadeira escolar, decidiram adquiri-la para que sua filha alcançasse um desempenho exemplar no conforto do lar. No entanto, após alguns dias, a garota começou a vivenciar um pesadelo macabro. Não eram as disciplinas que se tornaram obstáculos intransponíveis, mas sim a cadeira que a aprisionava. Cada minuto sentada naquela cadeira maldita era uma tortura insuportável para suas costas. A dor crescia a cada instante, corroendo sua capacidade de concentração. Suas notas despencaram como almas perdidas, e a angústia se instalou nos corações dos pais. Desesperada, a mãe levou a garota a inúmeros médicos, mas nenhum deles encontrou uma explicação para aquele tormento. Atribuíram a dor ao peso do estresse que a afligia. No entanto, o estranho era que a garota conseguia estudar sem problemas na escola, mas quando retornava para casa e se sentava em sua cadeira, uma dor lancinante tomava conta de suas costas. À medida que as notas da garota despencavam, a mãe se viu mergulhada em desespero, clamando por uma solução. Ela se aventurou pelos recantos ocultos, consultando médios e videntes, na esperança de encontrar uma cura para a maldição que afligia sua filha. No entanto, todos os esforços foram em vão, e o abismo da aflição apenas se aprofundava. Entretanto, um dia, a mãe encontrou-se com uma amiga cujas palavras sussurraram arrepios em seu ouvido. A mulher sugeriu que a resposta para o enigma sinistro poderia residir na postura da garota.
Instigada pela sombra do desconhecido, a mãe decidiu capturar a verdade em uma fotografia assombrosa. Aquela noite foi tomada pela escuridão e tensão palpável. A mãe retirou a câmera do armário, trazendo consigo a sensação de estar profanando algo sobrenatural. A garota sentou-se na cadeira escolar enquanto a mãe, trêmula, capturou a imagem. Quando seus olhos se fixaram na revelação macabra, um grito de horror escapou de sua garganta. Sua filha, tão inocente e vulnerável, estava ali sentada na cadeira amaldiçoada, mas pairando acima dela, uma figura fantasmagórica balançava, pendurada pelo pescoço em um laço sinistro. A garota assombrosa, com olhos vazios, desesperadamente tentava pousar seus pés sobre os ombros da filha. Na manhã seguinte, impulsionada pelo medo e pelo anseio de desvendar o passado, a mãe dirigiu-se à escola onde adquiriu a assombrosa cadeira e interpelou o diretor. As sombras do passado emergiram e a verdade revelou-se sinistra. Aquela figura enforcada na fotografia era uma ex-aluna da escola, uma alma atormentada que outrora ocupará aquela mesma cadeira. Incapaz de suportar a pressão implacável da educação, ela pôs fim à sua própria vida naquela sala de aula sombria, há alguns anos atrás. A rua Diana em Fontenay. Partimos para caçar às 5 da manhã, acompanhados pelo filho do nosso anfitrião. Embora eu goste de caçar, o passeio em si me aborrece, especialmente quando é pelo campo. Então, sob o pretexto de explorar um campo à esquerda, onde eu sabia que não encontraria nada, afastei-me do grupo de caçadores. No entanto, havia algo naquele campo que despertava meu desejo há muito tempo, de um caminho escavado que, ocultando-me dos outros caçadores, levaria diretamente à estrada de Siaux, em direção a Fontenay-aux-Roses. Minha intuição estava correta, pois 1 hora depois de passar pela igreja da aldeia, eu estava perto das primeiras casas da cidade. Caminhei ao longo de um muro que parecia proteger uma bela propriedade. Mas, quando cheguei ao ponto onde a rua Diana se cruzava com a rua Grande, um homem de aparência estranha veio correndo em minha direção, vindo da direção da igreja. Parei imediatamente, por instinto de autopreservação, preparei minha espingarda. No entanto, esse homem passou por mim sem me ver, pálido, com cabelos arrepiados, olhos saltados das órbitas, roupas desalinhadas e mãos ensanguentadas. Seu olhar era fixo e vago ao mesmo tempo. Seu caminhar era frenético, como o de alguém que desce uma encosta íngreme em alta velocidade, mas sua respiração ofegante denotava mais horror do que cansaço. No cruzamento das duas ruas, ele deixou a rua pela qual veio e entrou na rua Diana, que levava à propriedade cujos altos muros eu estava acompanhando há alguns minutos. Notei que o portão que chamou minha atenção era pintado de verde e tinha o número 2 acima dele. O homem estendeu a mão para a campainha antes mesmo de alcançá-la e, quando finalmente a tocou, balançou-a violentamente. Em seguida, ele se sentou em um dos pilares que protegiam a porta, imóvel, com os braços caídos e a cabeça inclinada sobre o peito. Senti que aquele homem era protagonista de algum drama desconhecido e terrível e decidi dar meia volta. Por trás dele, ao longo da rua, algumas pessoas, que também foram impactadas por sua aparência assustadora, saíram de suas casas e o observavam com o mesmo espanto que eu sentia. 5 minutos depois, um homem apareceu no portão, acompanhado por 2 outros homens. Ainda posso ver a cena claramente, e Jaquemin estava caído no chão, como mencionei antes. O prefeito de Fontenay-aux-Roses, chamado pela tia Antônia, estava de pé ao lado dele, dominando-o com sua imponente altura. Na abertura do portão, estavam as 2 pessoas das quais falarei mais detalhadamente em breve. Eu estava apoiado em uma árvore na rua Grande, observando a rua Diana. À minha esquerda, havia um grupo formado por um homem, uma mulher e uma criança. A criança chorava, pedindo para ser pega no colo pela mãe. Logo atrás desse grupo, um padeiro colocava a cabeça para fora de uma janela no primeiro andar,
conversando com um ajudante que estava embaixo. Ele perguntou se aquele não era Jaqueme, o trabalhador da pedreira que havia passado correndo. Finalmente, na porta, um ferreiro apareceu. Seu rosto estava escurecido, mas suas costas eram iluminadas pela chama da forja, mantida acesa pelo contínuo sopro do fole nas mãos de um aprendiz. Tudo isso estava acontecendo na Rua Grande. Quanto à Rua Diana, onde ocorria o principal evento que descrevi, ela estava vazia. Apenas no final da rua, vi 2 policiais que acabavam de patrulhar a área em busca de licenças de armas dos caçadores. Despreocupados com o que os esperava, eles se aproximavam tranquilamente. O sino tocou 1h15. Esses foram os relatos assombrados de hoje. Se você gostou e quer conferir mais relatos, então não perca tempo e inscreva-se em nosso canal. E comentem a palavra medo aqui embaixo para eu ver quem ficou até o final. E até o próximo vídeo.